Olá! Reta final de ano e nada melhor do que a gente começar a falar já sobre 2026. E eu estou aqui hoje para a gente falar sobre tendências de viagens e despesas corporativas para esse ano que está chegando já já. Eu sou Cibele, eu sou vice-presidente da experiência do cliente da Paytrack e eu estou hoje aqui com o Mota. Seja muito bem-vindo, Mota. Eu que agradeço, é uma oportunidade maravilhosa para a gente falar sobre tendências de viagens e despesas, depois de um ano intenso de 2025, com tantos sinais que foram emitidos, a gente fazer um wrap-up disso tudo e já projetar essas tendências para 26. Tem muita coisa para a gente falar. Acho que vamos começar falando então um pouquinho do cenário de 2025, dar um contexto aí do tamanho desse mercado, o que a gente viu em 2025 para a gente emendar com 2026? Vamos, eu gosto desse caminho, a gente falar do tamanho do mercado que nós estamos inseridos é muito bacana, né? Então tem dois dados aqui que eu trouxe, né, quentinhos. Um veio lá dos Estados Unidos, do GBTA, o tamanho desse mercado global, só de viagens corporativas. Deve fechar 2025 com 1,5 trilhão de dólares. É um crescimento na ordem de 7% quando a gente compara com 24. E para o ano de 26, esse mercado cresce ainda mais, vai para 1,7 trilhão de dólares, um crescimento de 6% projetado. O Brasil ocupa um papel assim relevante nesse ranking. Nós estamos entre os 10 maiores mercados de viagens corporativas. E tudo isso, Sibeli, a gente falando só de viagens corporativas, a gente nem falando de gestão de despesas, que aí o número, então, Aumenta ainda mais, né? aumenta muito. Uhum. E toda viagem é uma despesa, né? Toda viagem é uma despesa. Uhum. A gente fala isso muito na Paytrack. Nem toda despesa é uma viagem. Mas toda viagem É uma despesa e gera toda uma cauda. E é muito importante estar mapeado para a gente poder trazer governança. Mas, ó, voltando nos números. Quando a gente fala do Brasil, o Brasil deve fechar 2025 com 137 bilhões de reais Em em viagens corporativas, Uhum. crescendo quase 6,5% quando a gente compara com o ano de 2024. E para o ano de 2026, a projeção, né, de acordo com a FEComércio, é chegar em 155 bilhões de reais. Mercado super aquecido, né, Mota? Superaquecido, não vai crescer, a projeção é de crescimento de mais 6%, ou seja, num mercado tão potente, né, que cresce ano sobre ano e que envolve volumes assim gigantescos, é muito importante estar conectado com isso e entender como se situar, Como gerenciar da como melhor gerenciar, forma para onde está indo, né? para não se perder, né, no meio de tantos números, tantas possibilidades e tantas oportunidades que acabam vindo no dia a dia. Tá Né? bom. Mota, eu queria falar um pouco também sobre tarifas. A gente vem de alguns anos aí de uma pressão bastante grande nos preços, né? Teve toda a questão da pandemia, embora já faz bastante tempo que isso aconteceu, os reflexos na cadeia logística e na cadeia de suprimentos foram enormes. Isso fez uma pressão bastante grande nos preços, né? Ou seja, aumento de tarifa em cima de aumento de tarifa. O que tu tem de informação para falar sobre uma perspectiva de 2026 em relação às tarifas, preços de passagens aéreas, voos? Como que a gente já pode situar quem está nos ouvindo nesse cenário? Que perguntinha bacana é essa, gente, já para emendar, né? Eu tenho uma visão, e aí tem um ponto muito importante dentro dessas tendências, desses cenários todos, que está muito bacana dentro do nosso relatório de tendências. Então, durante a nossa conversa, com certeza a gente vai falar alguns pontos, mas já convido a todos que busquem lá na nossa página, baixem esse documento, que ele é muito bacana, bem completo. E lá gravou para mim, de todo esse material, uma frase muito legal, que para mim fez todo sentido, né? Que o ano de 2026, a gente não vai... o nome do jogo, ele não é mais falar sobre viagens e nem de gastos. É falar sobre previsão, né? Previsibilidade das coisas. E isso toca gestão de dados analíticos, que todo mundo fala, né? Nada mais é do que a análise de dados. E aí, indo direto para a sua pergunta, na minha visão, nós temos um cenário bem desafiador para tarifas aéreas domésticas no Brasil. Primeiro, pela
pouca competitividade que nós temos entre os players. Uhum. Tá? Temos Nós três temos grandes três companhias. players que dominam o mercado, então isso já é um fator. Apesar do global vir com uma visão de que a pressão estará baixa globalmente, no Brasil, a minha visão é que vai ser um ponto que necessitará de uma gestão bem próxima. Baixa competitividade entre os Mercado players, aquecido. mercado aquecido, e aí nesse aquecimento de mercado tem uma conexão muito grande com dados e análise de dados, e os dados moldando a experiência do usuário, e nesse jogo cada vez mais calibrado entre perfil de consumo, disponibilidade, aquecimento, previsibilidade dos valores, vai ser um elemento importantíssimo para você ter uma gestão efetiva, eficiente dos preços. Vamos falar mais sobre isso já já, né? Eu acho que é uma das Vamos. principais tendências que a gente... Isso deve subir. E a gente tem que estar usando os dados a favor do seu programa de viagens, a favor de uma compra mais inteligente. De fato, o que a gente enxergou no mercado, né, Mota, nos últimos anos foi os mercados como Europa e Estados Unidos, que não eram tão acostumados com o aumento de tarifas, sofreram aumento de tarifas. Tem uma perspectiva de um equilíbrio mesmo, como tu falasse. Mas a América Latina, a gente segue com pressão no preço, né? Então, realmente uma tendência de constante alta. Tem uma expectativa aí acima de 5% de aumento para o ano que vem, e isso traz mais desafio. Por isso também que todas essas tendências associadas a dados, previsibilidade e IA são importantes serem colocadas no dia a dia, para a gente não ser pego tão de surpresa na gestão desses custos, né? Exatamente. Eu acredito que hoje quem é pego de surpresa é resultado de uma escolha. Escolheu ser surpreendido, porque o mercado tem players, né, eficientes que conseguem trabalhar na captura desses dados, no enriquecimento desses dados, na disponibilização desses dados, já encapsulado no produto, que permite que a empresa tome decisões, né? Preditivas. Exatamente, preditivas com inteligência. Mas é assim, né? É tudo uma questão de escolha, né, Cibele? Com certeza. E aí você pode escolher o caminho que quer caminhar, que quer seguir. E sem dúvida vai estar colhendo, né, ali na frente. E quando a gente fala de preço, né, Mota? Preço, tarifa, disponibilidade, oferta de voo, tem muito cenário macroeconômico que influencia nisso. 2025, um cenário mais global, a gente teve uma pressão aí de disputas comerciais muito fortes. Acirradas, que mexeu toda a parte de comércio. A gente, infelizmente, vive cenários de guerra que também afetam toda a logística. E o que a gente pode esperar para 2026 que pode ter impacto em viagem? Eu acho que é importante a gente falar isso, porque além do que a gente já trouxe aqui de previsão de aumento de preço, tem aqui algumas situações que podem influenciar, que a gente não sabe qual vai ser o impacto. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, da tua visão, do que tu tem de informação desse cenário macroeconômico. A Cibele hoje está trazendo as perguntas interessantes, hein, Cibele? Opa. Quando eu penso assim, no cenário macro, nós continuamos com uma disputa muito acirrada, comercial, guerra, Estados Unidos, China, então tem uma pressão externa muito grande, apesar de estar um pouco mais endereçado, mas continua, né? Os eventos de conflitos também, né? Então isso sempre acaba gerando uma expectativa. Alguns outros pontos mais controlados, né? Como, por exemplo, o preço do petróleo, que impacta no QAV, que é o querosene de aviação, né? E quando a gente vem para o Brasil, destaco 3 pontos, né, que, assim, na minha visão, merecem muita atenção. Primeiro, o ano eleitoral. A gente vai viver um ano de eleições, né? E sempre traz uma dinâmica diferente. Na economia, total. Né? Tem toda uma expectativa de quem assume, quem não assume, se fica, se troca. Insegurança, freio investimento. É um ano carregado por muitos feriados também, né? E aí, conectando com feriados, nós temos um evento que para o mundo, a Copa do Mundo, né, que vai estar trazendo um ingrediente diferente para essa receita de 2026. E tem um terceiro elemento, né, que é a reforma tributária, né, que impacta diretamente no nas linhas, na linha financeira, na parte de tributo.
Uhum. Ninguém sabe exatamente como vai funcionar isso no dia a dia. Nós temos algumas teorias, né? Até os especialistas têm vários cenários, mas uma linha mestra ainda não se sabe como que vai acontecer, qual é o impacto, né? Uhum. Se vamos pagar mais, se vamos pagar menos e como isso vai estar refletindo nos negócios. Isso traz uma incerteza econômica, né, a questão da reforma tributária e a questão das eleições, a gente sabe que traz bastante incerteza, e com incerteza vem impacto na economia. Vem insegurança, aí você tem uma retração de investimento, as próprias empresas, uma questão orçamentária, todo mundo olhando mais na lupa a parte das linhas de custo. E aí, Cibele, na minha visão, a gente conecta tudo isso no primeiro ponto que nós falamos ali na abertura, né? É a previsibilidade das coisas. Uhum. Nós temos um cenário extremamente, a demanda, né, extremamente aquecida. Com essas variáveis, pode ser que tenha alguma retração, né? Pouca competitividade no produto aéreo, demanda aquecida, ou seja, um cenário que realmente exige uma atenção e Uma gestão mais eficiente, né. atitude. Uhum. Atitude. Eu queria trazer um ponto adicional, eu acho que é até uma curiosidade, que quando a gente fala de cenário macroeconômico, tarifa, volume de negócios, a gente está falando muito aqui do corporativo, né, Corporativo. Exato. mas as viagens corporativas, elas disputam também o território com as viagens a lazer, Que é muito maior. que é muito maior. E em Exato. 2025 a gente teve um cenário em que o Brasil foi recorde de recebimento de turistas estrangeiros. Por um lado, isso é maravilhoso economicamente, enfim, realmente o Brasil tem que explorar todo o seu potencial de turismo, mas isso também traz um elemento adicional na disponibilidade, de voos, de hotéis e uma pressão no preço também, né. Então Com tem certeza. todos esses elementos aí para a gente olhar, para ter essa gestão mais eficiente, que eu acho que vai conectar com o que a gente vai falar ainda mais de agora de tendência, né, do que esperar desse 2026, do que vem lá de fora, que a gente já enxerga em mercados, globais, e como que isso também se conecta aqui com os próximos passos do Brasil em relação a viagens corporativas. Vamos falar um pouco sobre o que agora, Mota? Vamos falar sobre, dados? Eu estava vendo aqui que tu estava querendo já falar sobre essa questão de experiência mais voltada e orientada a dados. Dados, sem dúvida. A gente vem analisando e acompanhando muito alguns mercados, né? E dentro desses mercados, tanto o sistema todo, né? De fornecedores, de prestadores de serviço, os viajantes, tudo moldado no tal do Data Analytics, né? O termo em inglês que fala análise de dados, né? E isso a gente teve exemplo aqui no Brasil de companhias aéreas moldando seus produtos Uhum, de acordo para uma classe premium, né? uhum. Com maior algumas facilidades, uns benefícios, puxando uma linha de preço para cima e na outra mão entregando serviços. Para quem viaja bastante, isso daí é super importante e traz benefício no dia a dia, traz ganho no dia a dia, mas de novo, eleva preço, traz benefícios e como moldar tudo isso? Uhum. Como saber que para sua empresa você está tomando o melhor caminho dentro do programa de viagens, experiência do usuário, para que ele consiga viajar bem para fazer o que ele precisa. Que viagem de negócios, a pessoa está viajando para gerar negócios para a companhia. Tem um ROI esperado daquela viagem, né? Preço, Uhum, né? Tem o ROI inspirado dessa viagem e todos os dados que acabam sendo disponibilizados, né? E o que que a gente faz com tudo isso, né? Tem uma pesquisa que foi colocado que 50% de 7 a cada 10 empresas grandes estão investindo muito em otimização e inteligência artificial para melhorar os seus processos, né? uhum. 50%, um outro dado, 50% dos gestores de viagem trazem que a sua principal dor é análise de dados que faz sentido. Uhum. 48% menciona que o que eles mais esperam é ter uma IA que possa ajudá-los no dia a dia como um agente de esclarecimento de dúvidas
e de processos de reservas. Eu acredito que não tem como falar sobre previsibilidade de dados ou gestão de dados sem a gente falar também de IA, né? As coisas estão muito conectadas. São duas tendências que a gente enxerga para 2026. Elas já são realidade, não tem como a gente falar que não são realidade, mas que estão ganhando cada vez mais força. Eu vejo as empresas aprendendo a trabalhar melhor com isso e colocando isso mais no centro das decisões. E quando a gente fala em dados, justamente é para tomar decisão inteligente, para ter assertividade nas escolhas, para ter conectado com o IA, um copiloto do negócio. Então, realmente, as empresas estão colocando no centro a tomada de decisão baseada em dados. E quando a gente fala em viagem e despesa, tem um grande desafio nisso, né? São mercados ainda bastante fragmentados. Há uma separação global entre viagem e despesa corporativa, embora um dos temas que a gente vai trazer aqui é que existe esse caminho de consolidação. Quando a gente faz uma lupa só em viagem, também tem uma fragmentação dentro de viagem, então sistemas desconectados, informações em vários lugares diferentes, dados desorganizados. Então, acho que o que eu vejo é uma organização melhor desses dados, uma consolidação desses dados, o entendimento que os dados são a fonte para tomada de decisão, e com isso a gente começa a conectar várias pontes, né? Então, conecta nessa gestão assertiva IA, porque é um facilitador para isso, e também um processo de viagem e despesa mais integrado. Eu queria te ouvir um pouco em relação a isso, a viagem e despesa mais integrado. Acho que a gente teve em agosto no GBTA, o maior evento de viagens do mundo, e a gente viu muito sobre isso, né? A gente acha muitas vezes que isso é uma especificidade do Brasil, mas a gente vê que de fato é um movimento global. Eu queria te entender e te ouvir sobre esse movimento global de unificação de viagem e despesa. Para mim, essa é a primeira tendência de 2026. Quando a gente olha o mapa de tendências, que a gente traz como a era da unificação entre travel e expense. Até porque a gente falou no começo que viagem é despesa, né, Mota? Viagem, 100% de viagem é despesa. Nem toda despesa é viagem, mas precisa tudo ser super mapeado. Não dá, hoje em dia, e a projeção de 2026 em alta competitividade, empresas organizadas que querem entregar o ROI, querem entregar o seu resultado, não pode deixar de gerir com eficiência nenhuma das linhas. Então, para mim, Cibele, a era da gestão integrada de travel e de expense é a grande tendência de 2026. Na realidade, não colocaria nem mais como tendência, mas como um fator realmente de mudança, de transformação para o mercado de 2026. Ganha ainda mais força, né, Mota? Começou numa tendência de 2024, 2025 se consolidou como uma tendência. Mercado mais maduro, por exemplo, o mercado americano, todo travel manager, todo gestor de programa de viagens, ele não é só viagens, ele é um cara T&E, Travel e Expense. Nós vimos isso lá no GBTA esse ano, com certeza estará na pauta do GBTA do ano de 2026, como melhorar essa gestão do end-to-end do negócio. E quando a gente fala end-to-end, eu gosto de sacar que na realidade a jornada do viajante ela é uma só. Então ele tem que fazer o seu planejamento de viagem. Quando a gente fala planejamento de viagem, é procurar encontrar seu voo, seu hotel, eventualmente sim ou não locar um carro, e depois ele tem toda a gestão durante a viagem, dos seus custos. E em anos anteriores, isso era muito fragmentado. Então imagina, eu tenho lá um colaborador, um viajante que tem uma plataforma de viagem, tem uma outra plataforma de despesa, então eu aumento o nível de burocracia. Quando eu aumento o nível de burocracia para o meu colaborador, eu fragilizo a experiência, então já tem uma parte associada a isso. E depois, como é que eu gerencio esse dado? Então, torna tudo muito mais complexo, é um pouco da fragmentação. Tudo quebrado. Exatamente. Tudo quebrado, e aí tem tempo, entra num outro ativo, que é o único ativo que a gente gasta sem saber o saldo. Eu ouvi essa expressão outro dia, e gostei bastante. Tempo é o único ativo que a gente gasta sem saber o quanto tem. Então, é super importante a gente trazer para uma linha de eficiência isso, né?
De novo, E são tempos em várias camadas, né? várias camadas. O tempo do colaborador que está em viagem, que o objetivo dele não é a viagem em si, e sim fazer um negócio. Então, quanto mais simples eu deixo essa jornada, menos tempo eu tenho envolvido. O tempo da área interna em aprovação, o tempo da conferência disso. Então, são ganhos de eficiência em toda a jornada. Para quem hoje ainda não tem uma visão unificada disso, eu tenho uma probabilidade aqui que é muito difícil de uma empresa saber quanto que custa uma viagem. Né? Quanto que custa end-to-end, como tu fala, né? De ponta a ponta uma viagem, desde os gastos de viagem ao que eu trouxe de reembolso ou prestação de contas. Então, ter isso unificado também faz a empresa conseguir ter uma visão mais assertiva de quanto que ela está gastando, quanto custou aquela viagem, se eu estou tendo ROI sobre aquela viagem, que a gente fala muito sobre isso, mas Como medir? como medir, né? Então, tudo passa por essa unificação e por essa consolidação de dados, e que a IA daí vem com tudo e dá motor para isso. Exatamente. Bom, então, assim, recapitulando, né? O primeiro drive importantíssimo de tendência que a gente quer reforçar é essa era combinada de travel expense, tudo numa única linha, numa única plataforma, né? E aí conecta com, na minha visão, o segundo ponto, né? Uma segunda tendência forte para 2026, que você comentou há pouco, que é os dados driveando produtos, né? Driveando toda a política e comportamento. Tomada de decisão também. Os algoritmos estão cada vez mais inteligentes e eles conseguem hoje, através dos dados, mapear o comportamento do usuário, do viajante, né? Ou daquele colaborador que gera despesas, gastos para fazer a sua movimentação de trabalho. Então, os algoritmos, eles estão inteligentes, eles fazem esse mapeamento e vão além disso. Eles começam a trazer a predição de ajustes do que pode ser potencializado, o que deve ser ajustado. Então, ele consegue identificar o que está sendo um pouquinho fora da curva no sentido assim de correção, não está bom, dá para a gente melhorar, porque ele cruza o comportamento de vários usuários ao mesmo tempo, e aí é uma combinação que é até difícil para a gente explicar, porque ele consegue colocar em linhas de análise que a gente humano não consegue fazer, ou demoraria muito para fazer. Então ele traz lá o comportamento do Mota, que é daquela área, que faz isso, gera aquilo, com as outras pessoas da mesma área, de áreas diferentes. Então ele consegue, de forma inteligente, já capturar isso, dar insights de ajustes aqui ou ali, que pode em X tempo trazer 10, 15, 20% de economia, de eficiência, tanto em processo como em dinheiro. Uhum. E espelhar isso para um programa de comportamental para a companhia inteira. Exato, para Então, conseguir reajustar a política, redefinir rota, tudo, antecedência, né? planejamento orçamentário. De novo, previsibilidade. Uhum. Então, para mim, essa é a segunda tendência, que inclusive a gente trabalha muito nela. E conecta com a terceira grande tendência, que é a inteligência artificial. Com certeza, o assunto mais falado de 2025. Não deixa de ser tendência, mas eu diria que é a segunda geração da inteligência artificial. Acredito muito que a gente está vivendo esse momento, né? Que a primeira geração da inteligência artificial ficou para trás. Eu vi um dado outro dia que... Você sabia, Cibele? Eu não sabia, eu fiquei sabendo no outro dia quando eu vi. Ontem, para ser preciso, que o Brasil já tem mais usuários do ChatGPT do que os Estados Unidos. Não sabia, não fazia ideia. Para mim também. Eu fiquei sabendo, é super recente. Então, ou seja, nós temos mais usuários que acessam o GPT do que o mercado americano. Uhum. E o comportamento do usuário molda todos os produtos e soluções, né? E a expectativa também. Se ele já está no seu dia a dia, utilizando o ChatGPT para tudo, a expectativa que ele tem também é nas suas viagens corporativas, despesas, na sua jornada, seja ela na plataforma ou durante a parte externa, que ele também seja impactado
por essas IAs, por esse modelo de interação com uma plataforma como o ChatGPT, né? Eu acho que isso é bem importante. Eu sempre falo que primeiro, acima de tudo vem o comportamento humano e aquilo molda os negócios, as companhias. Então, o dado que Exatamente. trouxesse é super interessante, porque isso coloca que tira a IA da hipótese e começa a trazer para a vida real. Eu tenho certeza que a gente vai descobrir muito mais aplicações, o que realmente transforma, o que é uma promessa que talvez não se consolide, mas que a gente tem certeza, isso é inquestionável, é que já existe um novo comportamento de interação entre as plataformas. Sem dúvida. E aí o segundo ponto conectado com esse primeiro, acessamos mais do que o mercado americano, porém a qualidade no nosso acesso é superficial. A gente não explora todo o E potencial. aí que eu comento contigo a situação da IA da primeira geração e a inteligência artificial da segunda geração. A segunda geração, que é o que eu acredito que algumas empresas já estão mergulhando de forma mais profunda nisso, são aqueles que testaram muito a primeira geração, acessaram, colocaram plataformas, fizeram conexões e criaram chats, bots, etc. Testaram. Foram para o campo do teste, entenderam Foram como a IA aprender, né, Mota? funciona, aprenderam como a IA funciona, erraram, acertaram, conseguiram ter essa visão, fazer essa separação e hoje eles estão num degrau acima, na frente. Na minha visão, é a IA da segunda geração. E essa IA da segunda geração, ela é fantástica, porque ela traz uma aceleração para os negócios, conectando a parte da primeira tendência, que é a era de gestão integrada, depois os dados driveando a parte de experiência, ou a experiência formatando produtos, disponibilidade, e aí você traz o exponencial dessa inteligência de uma segunda geração que consegue conectar tudo isso e levar, trazer, capturar, enriquecer e disponibilizar para a gente visões, dados que a gente não conseguiria. Não nessa E as velocidade, empresas Mota. que vão ficar na primeira geração também não vão conseguir fazer. A gente falou que realmente conecta. E, de fato, a IA, sem uma base de dados, sem um treinamento estruturado, ela não resolve os problemas, né? Ou Então, resolve errado. mas tudo passa por essa categorização, estruturação, lapidação do dado, né? Então, uma coisa, de fato, ela não existe sem a outra. Mas bem interessante tu falar sobre esse comportamento do brasileiro. Não sabia, obrigada por compartilhar. Mas de comportamento humano eu gosto de falar um pouco. E quando a gente fala de IA, né, Mota, como é que tu vê a aplicação disso, né? Que a gente já sabe, a gente já acompanha, inclusive já desenvolve algumas aplicações de IA, mas o que tu enxerga de aplicação de IA na jornada de viagem e despesa corporativa para trazer esse ganho para as empresas e para as pessoas que estão viajando? Eu vejo um campo gigantesco. Eu tenho um grande amigo, não sei se você conhece. Ixi, Eu acho que sou você ruim de conhece. nome, hein? Ele chama Theo. Ah, poxa, eu conheço, Théo. Então, eu tenho esse na prática é um exemplo, né, de como a IA ela vai interagir no dia a dia de gestão de viagens, não só de gestão de viagens, como gestão de despesas. Uhum. Então, eu acredito fortemente que é todo esse momento novo, esse degrau acima da inteligência artificial, ela vai permitir que a gente consiga disponibilizar para os nossos usuários, né, uma experiência guiada em diferentes dimensões. Na dimensão de quem usa, com insights preditivos. Eu vou todo mês para Blumenau. Exato. Né? Então eu tenho já uma cadência de ida. O Theo avisa qual é o melhor momento de compra da minha passagem para Blumenau, para navegantes, porque ele já entende o meu comportamento, ele tem acesso aos meus dados e ele levanta uma mãozinha para mim e fala assim, ó, compra agora que você está na melhor expressão de preço para essa viagem, que eu sei que você faz. É um exemplo. Exato. Na prática é um exemplo assim que a gente já percebe ele no dia a dia. Uma outra dimensão é a parte de segurança.
de auditoria, para o gestor financeiro das empresas. Eu, quando também vou para Blumenau, gero um monte de notas. Uhum. Claro, Não só você, como de todo o teu acordo com a time, né? política de viagens, né? Mas tem despesas de transporte, de mobilidade, de alimentação, várias, né? Eu enxergo a IA como um grande copiloto, né? Sim, E um copiloto conversacional. É um copiloto que tu falasse, né? Tô indo para Blumenau. Eu gosto sempre de fazer analogia com a nossa experiência pessoal, né? Quantas pessoas acessam o chat GPT, que tu desse como exemplo, eu vou ficar à vontade de falar sobre ele aqui, para fazer roteiro de viagem. sim. Né? Então ele é um grande simplificador, ele é um copiloto da programação de viagem. Ele é um copiloto do que tu acabaste de falar de aprovação e auditoria. Né? É pegar o que às vezes o olho humano não pega com tanta velocidade. Então, destacar desvio, nota que está redundante, valor que não está coerente, previsibilidade. Então, ele é um grande facilitador de toda essa jornada, né? Diria que é um amigo, uma amiga que você pode contar em todos os momentos. E deveria contar, porque ela vai te dar, devidamente parametrizado, uma visão honesta, correta e muitas vezes melhor do que um humano. Mas, de novo, devidamente parametrizado, né? Tá? Devidamente Aí, treinada, né? treinado. E uma outra coisa é a categorização. Você falou dessa palavra um pouco atrás. Você imaginou? A gente, né, tira uma foto de uma nota e você consegue já ter, além esse eixo de governança, né, de verificação, a categorização dessa despesa de forma Automático. automática, né, evitando erros, classificações erradas, de novo, alimentando os dados de uma maneira eficiente para que a previsibilidade esteja cada vez mais afiada. O nome do jogo é previsibilidade. Quem tiver na frente nisso vai estar Na frente. na frente, podendo tomar decisões de forma mais inteligente. E hoje uma decisão tomada de forma inteligente faz você ganhar aquele ativo que a gente não sabe o saldo, que é o tempo. Por que Exatamente. que é o tempo? Porque hoje a gente tem uma concorrência extremamente, o mercado todo extremamente forte. A gente tem uma concorrência que vem de várias direções diferentes, né? Vários entrantes, a tecnologia, a democratização da tecnologia trouxe isso. Então, o ativo tempo, ele é muito importante, né? E eu diria também, conectando com isso que tu falasse, que para a maior parte das empresas, viajar não é o core da empresa, né? Ela está viajando justamente para fazer um trabalho, para conquistar um novo cliente, para N situações. É o nosso core, mas não é da empresa. Sim, Então não é onde ela tem que gastar a maior parte do tempo dela, né? Então tudo que vem para trazer essa facilitação, essa redução de tempo, esses apontamentos, traz muito ganho para as empresas, né? Traz o ganho de tempo, que tu mesmo falasse, e também possibilita o ganho de custo, né? Então, quando a gente identifica comportamentos fora do padrão, quando a gente passa a apoiar a tomada de decisão da compra de uma passagem, de um hotel, quando vem lá o que tu falasse, que levanta o hotel a mão para falar em relação qual que é o melhor momento de compra. Então, eu vejo que é uma equação muito estratégica para as empresas e que elas vão ser potencializadas justamente por essa tríade que tu mesmo mencionasse, que é um olhar único para a jornada de viagem e despesa, entendendo que isso realmente é uma jornada única, a estruturação dessa base de dados e IA como grande potência para essa aceleração. Então, eu vejo que realmente é uma tríade bastante estratégica para quem ainda não olha para isso, começar a olhar para 2026, porque as plataformas, as pessoas estão muito mais preparadas para esse novo momento, né? não fique na IA primeira geração. Uhum. Quem ficar na IA na primeira geração vai estar perdendo. Eu falei do eixo da experiência de quem usa, com relação à IA, né? Depois do eixo do financeiro, auditoria, etc. É, E também aí tem porque se a gente for ficar falando disso, a gente é criativo, a gente vai começar, porque tem muitos campos. A retroalimentação, acho que o fluxo
com tudo isso conectado, estando na mesma esteira, né, o fluxo total do negócio ele muda, né? Porque ele vai ficar. Você tem lá a preparação, você tem a compra, você viaja, depois você tem o reembolso, você tem os dados, você analisa tudo isso e fica retroalimentando a sua revisão contínua do programa de viagens, do programa de despesas da companhia, né? Uhum. Com um nível de assertividade Muito muito maior. grande e anos-luz de quem faz isso de maneira offline, né? Ou fragmentado, né? Fragmentado. Uhum. Que é o que a gente mais, ainda o que a gente mais enxerga, essa desunificação, essa A fragmentação. fragmentação, né? E isso impossibilita praticamente todas essas próximas etapas. Se eu não tenho dado estruturado, como é que eu vou É. conseguir aplicar IA para me ajudar no processo, né? E não tem hoje, eu até me arrisco a dizer aqui, que não tem hoje nada que a gente não consiga resolver nesse mercado todo com esse incremento, com essa potencialização de toda essa tecnologia que nós temos. Uhum. Até pontos assim, paradigmas no nosso mercado, por exemplo, bilhete emitidos e não voados, né? Isso daí já é história do passado, porque a gente consegue. Ah, as informações estão desestruturadas. Não tem problema. Vamos organizar essa A informação. hoje a gente tem tecnologia para pegar uma informação desestruturada, Uhum. estruturá-la e colocar à disposição da empresa com uma visibilidade muito grande. Com certeza. Regras tarifárias, que é outro, né, uma coisa assim, cada companhia tem a sua e tal, e são textos bem complexos, etc. A IA de segunda geração pega isso, faz um resumo e coloca de uma maneira muito fácil de você entender. Exato, eu acho que é o que a gente falava sobre a linguagem da IA, né? Então a gente vem de um mercado de viagem que ele é de muitos anos, né? E de muitos anos ele traz seus sistemas legados, as suas formas de trabalhar legado, mas quando eu coloco uma IA que capacito ela, treino ela, ela transforma isso numa linguagem muito mais simples. Muito mais Ela coloca simples. isso na linguagem de quem não precisa entender do negócio de viajar, porque de fato não precisa, né? Nós somos aqui os especialistas, só que quem está viajando tem que ser simples. Sim, É um ótimo ponto exatamente. isso que tu colocasse, Mota, realmente a gente conseguir treinar a máquina para pegar essas várias fontes de dados, transformar ela em. Estruturar e trazer isso como um gatilho de solução, né? Uhum. Então, essas tendências, assim, tem muitas coisas que a gente pode explorar, né, dentro dessas tendências, mas eu colocaria essas 3 que nós colocamos aqui. Um outro eixo dessa parte, dessa potência toda de IA é a integração com sistemas de gestão, ERPs, por Uhum. exemplo, né? E contra toda essa fragmentação de plataformas que você colocou. Então, Exatamente. tudo numa mesma linha, num único sistema, com a gestão desse end-to-end, a gente integrando isso para a plataforma financeira das empresas, né? Com eficiência, com auditoria contínua, com ganho de processo. Então, quando começa ali em D0 ou D+1, já está no sistema de gestão financeira, né? Nos ERPs, os famosos ERPs das companhias, levando eficiência em auditoria, né? Governança, todos esses insights, também fecha esse Esse ciclo. ciclo, esse potencial aí de como uma IA pode apoiar no dia a dia. Tem muitas coisas, É. muitas frentes. Eu diria que 2026, então, é o ano dos copilotos, né? Dos IAs como copilotos. Copilotos do viajante, do gestor, do aprovador. Eu fecho dessa forma, né? Se eu pudesse fazer uma aposta, não sou quem pode fazer previsão, mas seria realmente o ano dos copilotos. Pois é, um ano de a gente não ter medo de chamar, de testar, né? Tem soluções prontas, e eu gosto muito de dizer, né? Tudo que nos trouxe até aqui não nos levará até lá. Então você precisa realmente, as empresas precisam entender que esse é um momento de transformação, né? Muitas coisas deixaram de ser tendências, esses pontos que nós falamos, de ter um travel, um expense, né? Viagens e gestão de despesas fragmentado.
É perder dinheiro, é perder tempo, é perder ativo humano, porque as pessoas buscam experiências hoje melhores, formatadas, e um colaborador não fica numa empresa que não pode proporcionar isso para ele. Então a gente está falando também de Com retenção de certeza. talento nas empresas, né? Tá? Tem muitas soluções prontas, né? E podem testar Devem, né? porque outros testarão, né? Uhum. Então não fique para trás. Ótimo. Teste. Venha com a gente. Tá bom, Mota, muito obrigada pelo teu tempo. Eu que agradeço. Estamos juntos aqui, quem sabe ano que vem então a gente fala um pouquinho sobre reforma tributária, né? Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês, conversar sobre tendências. E ó, não deixem de baixar o nosso relatório de tendências de 2026. O material está espetacular, incomparável. Baixa lá que vocês vão gostar bastante. Até mais. Bom, tudo isso que a gente falou aqui, né, Mota, está disponível também num relatório completo, relatório de tendências de viagens e despesas corporativas para 2026. Tem essas 3 tendências que a gente falou um pouco mais aqui para vocês, mas tem ainda um relatório ainda mais detalhado com outras informações e outros dados que faz bastante sentido nessa reta final de ano ou nesse começo de 2026 para olhar, analisar e se preparar para esse ano que está chegando aí, que está batendo na porta, que é um ano desafiador, mas é um ano de muito mais viagem, muito mais despesas e muito mais oportunidades. Muito obrigado. Vem com a gente.